paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha querida, a paz do Senhor para todos. Que Deus continue abençoando ricamente a você e a toda a sua família. E neste quarto vídeo, que nós estamos lançando, nós estamos dando continuidade ao estudo que fala sobre não entristecer o Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar justamente o que entristece o Espírito Santo. Nos três anteriores vídeos, nos três vídeos anteriores, nós falávamos a respeito do primeiro ponto apenas, foi tratado o primeiro ponto, onde fala sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar justamente o que entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos, Na verdade, vou ler apenas um, que é o texto base do nosso estudo. E no decorrer do estudo, nós vamos lendo outros versículos que vão nos provar atitudes, ações que entristecem o Espírito Santo de Deus. Versículo 30 do capítulo 4 de Efésios diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Observe que a advertência de Paulo é muito contundente. Ele diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual, ou seja, na pessoa do Espírito, nós estamos selados, ou seja, carimbado, registrado como propriedade de Deus para o dia da redenção. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse exato pela fé nele, diz a Bíblia que nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossas vidas. E a presença do Espírito Santo em nós é a garantia, a certeza de salvação. Quer ver? Abra a Bíblia no primeiro livro de Efésios, no capítulo 1, é um texto que eu gosto muito de ler, versículo de número 13, capítulo 1 de Efésios, versículo 13, diz Paulo: em quem também vós estáis, ele está se referindo ao Evangelho, depois que ouviste, aliás, em Cristo, em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele, no Evangelho, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que diz o 14. O qual, o Espírito Santo, é o penhor, a garantia, a certeza. Penhor quer dizer isso, a garantia, a certeza da nossa herança para a redenção, da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, logo quando Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo, no qual, na pessoa dele, nós estamos selados para o dia da redenção, tem um propósito muito grande e uma advertência que devemos cada dia levarmos a sério isso. Porque nós vamos observar no versículo 17 até o versículo de número 32 do capítulo 4, algumas ações, alguns comportamentos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos para o segundo ponto do nosso estudo, onde nós vamos tratar justamente sobre o que entristece o Espírito. Versículo 17 do capítulo 4, olha o que diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. O apóstolo Paulo, ele está nos dizendo aqui que quando a gente age, quando a gente anda igual a um incrédulo,
a gente entristece o Espírito. E você vai ver isso mais na frente. Observe, por exemplo, o versículo 22. Né? Então, do versículo 17 a 19, repetindo, do 17 ao 19, nos mostra que, quando andamos igual a um incrédulo, nós entristecemos o Espírito. Ele é claro em dizer no versículo 17, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Paulo está falando para um grupo, né, de gentios aqui, que se converteram ao Evangelho. E para você que já estuda a Bíblia, ou para quem não sabe ainda, né, quando Deus olha do céu à terra, ele vê dois povos, né, os judeus e os não judeus. Os judeus, né, todos nós já sabemos quem são, e os não judeus, né, a Bíblia chama de gentios ou nações. Então, desses dois povos, os gentios e os judeus, diz a Bíblia que em Cristo, pela fé em Cristo, os dois se tornam um só povo, a qual a Bíblia chama de igreja. Então, logo, a igreja de Éfeso aqui, que era formada por gentios, e certamente tinha alguns judeus, né? Paulo diz, não andem como os outros gentios. E quando ele diz outro, ele está se referindo aos demais que ainda não haviam se convertido. Então, estes que não haviam se convertidos, nós também podemos chamar de incrédulos, né? Porque ainda não haviam se convertido ao Evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, quando andamos igual a um incrédulo, entristecemos o Espírito. A gente vai ver isso. Observe que todo o contexto vai girar justamente nesse versículo que nós lemos como base, o versículo 30. Quando ele mostra que não devemos andar mais como os outros. Ok? O segundo ponto que nos mostra alguma atitude que diz para que não venhamos entristecer o Espírito Santo. No versículo 22, 23 e 24. Olha o que diz. Que quanto ao trato passado, ou seja, a atitude passada, o comportamento do passado, né, vos despojeis do velho homem. Paulo está dizendo, as atitudes do passado, antes da conversão a Cristo, deve ser tirada de sobre você, como uma roupa. Né? Você despojar quer dizer tirar de sobre si. Então olha o que ele diz. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. E velho homem aqui que ele fala é a natureza antiga, ou seja, um comportamento anterior à conversão. Ok? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscência quer dizer desejos exagerados do engano. Tudo que é engano tem ligação com a hipocrisia. Tudo que tem ligação com a hipocrisia tem ligação com a mentira. E tanto o engano, hipocrisia, né, ou falsidade, tudo é mentira. E se é mentira, vem do diabo. Então ele diz, quanto ao trato passado, se despoje do velho homem, que se corrompe por conta dos desejos exagerados do engano. Aí ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, né, conforme a vontade de Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando Paulo fala para a gente abandonar, despojar as atitudes do velho homem, ele está dizendo justamente isso. Que se eu não abandono o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, que antes de ser crente eu fazia, logo eu vou entristecer o Espírito Santo. Porque a única forma de não entristecer o Espírito Santo é tirando de mim todas essas atitudes ou comportamentos errados do passado. Né? Que o incrédulo, aquele que ainda não se converteu, continua na prática do pecado. Veja o versículo de número 25, na continuação. Eu falei que do versículo 17 ao 32 a gente vê algumas atitudes que entristecem o Espírito Santo, sem precisar ir para outras passagens bíblicas. Mas olha aqui, versículo 25.
Outra coisa que entristece o Espírito Santo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo é que quando nós não temos, né, ou não agimos com sinceridade. Ora, se eu não ajo com sinceridade, logo eu estou agindo com engano. Logo eu estou agindo com hipocrisia. E quem age com engano e hipocrisia, age como um mentiroso. E a Bíblia é clara em dizer em João 8,44 que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ok? Então, logo, uma atitude como essa não pode de forma alguma alegrar o Espírito Santo, e sim entristecê-lo. Por incrível que pareça, né, nós muitas vezes cometemos esses erros de mentir. E quem diz que nunca mentiu, já passou a mentir. Né? O que Paulo diz? Pelo que deixai a mentira. Paulo está dizendo, se corrija, né? se corrija, isso mesmo, se corrija. Deixe de praticar as coisas do passado, deixe de praticar as coisas que é do engano, que é atitudes daqueles que não são de Cristo. Porque os que são de Cristo devem andar, como ele diz no versículo 24, se revestindo do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ok? Então, abra a Bíblia, por exemplo, no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 16 a 17. Vamos ver aqui, Zacarias 8, 16 e 17. Ainda a respeito dessa questão que Paulo diz que devemos abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Quando Paulo fala abandonar a mentira e falar as verdades uns com os outros, ele está dizendo justamente isso. Né? Seja sincero com as pessoas. Né? Seja sincero com as pessoas. No mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não estão tendo mais sinceridade com ninguém. Né? Mentem por brincadeira. Enganam daqui, dali, diz que vai comprar, vai pagar, pega emprestado, não, eu me empresta aqui, eu te devolvo ali, tal dia eu te devolvo, tal, enfim, e no final não cumpre com a palavra. Por isso que Paulo está dizendo, né? Sejais sinceros uns com os outros, não mentais, né? Falai a verdade, cada um ao seu próximo. Mas veja aí, Zacarias 8, 16 e 17. E eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, Zacarias 8,16. Falai verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame um juramento falso. Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, Deus não se agrada de crentes, né, que vivem mentindo, que vivem passando calote nas pessoas, compra fiado e não paga, né, pega emprestado e não devolve, diz que vai fazer e não faz. Ou então fala que vai fazer só de boca, mas o coração está dizendo que não. Então, quando Paulo diz que não mentais uns aos outros, né, mas falar a verdade com o seu próximo, aqui em Zacarias está deixando muito claro que essas atitudes são coisas que aborrecem a Deus. Ou seja, falar mentira, não abandonar este tipo de pecado. Se aborrece a Deus, logo não agrada ao Espírito e entristece o Espírito Santo. Infelizmente, estamos vivendo uma época de muito engano. Né? Eu até trato sobre isso num vídeo que fala sobre despojando-se da hipocrisia. Né?
Em poucas palavras ali eu falo um pouco mais sobre esse assunto. E a gente está vendo aqui, né, que Paulo está nos mostrando claramente pelo que deixar a mentira e falar a verdade uns para com os outros. Que Deus nos ajude e nos cubra com o seu sangue mesmo, né, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. É claro, irmãos, que nós falhamos, sim, falhamos, né? Devemos ser sinceros com isso, falhamos muitas vezes, né, nessa prática, nessa atitude. Quando pensa que não, a gente conta ali uma mentira, né? Mas Paulo manda tirar essas atitudes de nós. Então que possamos cada dia vigiarmos, né, a nós mesmos. A gente tem a tendência de observar os outros, mas que a gente observe a nós mesmos, nossas atitudes, nosso comportamento, se de fato estão sendo atitudes e comportamentos sinceros. Porque o que passa disso, né, é falso, vem do maligno. Um outro ponto que entristece o Espírito Santo, né, está no versículo de número 26 do capítulo 4. Olha o que diz: irai-vos e não pequeis. Não se imponha o sol sobre a vossa ira. O que é que Paulo está dizendo? Não deixe o dia terminar você irado. Como é difícil, principalmente quando acontece em nossas vidas algo que nos aborrece. Mas por que Paulo ele trata sobre este assunto? Se irar por atitudes erradas não é pecado. Ok? Se irar por atitudes erradas não é pecado. O problema é permanecer irado. Por quê? Veja só, Provérbio capítulo 14, por isso que ele diz, não deixe o sol se pôr, você é irado. Você é como se ele dissesse, resolva logo essa questão, né? Não deixe para amanhã, resolva logo. Olha o que diz Provérbio 14 e 17. O que presto se ira, fala tolice, doidice, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que Provérbio está dizendo é o seguinte, que o homem irado, ele só faz atitudes tola, né? O homem irado, ele faz tolice, faz coisas piores. Então por isso que a Bíblia ela nos manda a gente tirar a ira, né? Despojar-se da ira. Irai-vos, ele é claro, irai-vos, sim, se for alguma coisa que contrarie a verdade bíblica, né, que não é do agrado de Deus, a gente deve se irar com essas coisas. E outras coisas mais, às vezes um aborrecimento, por exemplo, né, irai-vos e não pequeis. Não é pecado se irar, o pecado é justamente dar lugar à ira. Aí diz, não se ponha o vosso sol sobre a vossa ira. Tente resolver a questão antes do dia, né, terminar. Porque resolver as coisas irado, a gente só pratica tolice, diz Provérbio. Em Tiago, capítulo 1, versículo de número 20, o apóstolo Tiago ele diz que aquele que resolve as coisas com ira, não opera a justiça de Deus. Aqui é Tiago 1,20. Olha o que diz. Porque a ira do homem, né? A ira do homem, ou seja, a ira humana, não produz a justiça de Deus. Então, quando eu me iro, não adianta eu tentar resolver as coisas iradas, eu só vou fazer tolice. O provérbio diz. Por isso que Paulo manda a gente resolver a questão antes que o dia termine. Por quê? Porque quando eu não resolvo a situação e prefiro permanecer com aquela ira dentro de mim, olha o que diz no capítulo 4 e 31 de Efésios. Toda amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Paulo está mandando a gente tirar a ira, porque a ira ela termina produzindo vingança.
E a Bíblia é clara que a vingança só pertence a Deus. Quando eu tento resolver as coisas irado, eu só faço tolice, diz Provérbio 14:17. Tiago 1:20 diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Se você quer ser justificado, ou receber a justiça pelo dano causado, entregue a Deus. Porque se você resolve fazer isso, logo você termina produzindo dentro de você um desejo de vingança. E a vingança só pertence ao Senhor. Quando você se vinga de alguém, logo você está usurpando um direito que só pertence a Deus. Aí você já comete outro pecado. É difícil? É. Não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve tirar. Então não é ninguém que vai tirar. É eu que vou ter que tirar de mim esse sentimento de vingança, essa ira, que às vezes a gente sente em determinadas ocasiões da nossa vida. Mas observe, a gente está falando sobre não entristecer o espírito. Então, se você permanece irado, com mágoas guardadas, ressentimento guardado, logo você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque ele não quer que você guarde isso, mas tire de sobre você. Por isso que ele diz no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios: toda amargura, toda ira, toda cólica, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Se você permanece com algum desses sentimentos, você está entristecendo. Se eu permaneço com essas atitudes dentro de mim, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E isso não é bom. Um outro ponto, veja aí, no versículo 27 do capítulo 4, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Quando é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu não quero dar ouvido à palavra de Deus. Quando eu não perdoo alguém. Quando eu tomo qualquer atitude contrária à vontade de Deus, logo eu estou dando lugar ao diabo. E Paulo é muito taxativo em dizer isso, porque ele diz: não deis lugar ao diabo. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 7, ou é o 8, deixa eu ver aqui, Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7, versículo 8, aliás, ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se eu der lugar ao diabo, ele entra. Depois que ele entra, ele faz um estrago grande. Muitas coisas nas nossas vidas, às vezes, desaba porque nós demos lugar ao diabo. Quando eu não dou lugar ao Espírito Santo de Deus agir na minha vida, e quais são as ações do Espírito Santo agindo na minha vida? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 em diante, que fala sobre o fruto do Espírito, a ação do Espírito nas nossas vidas. Diz o texto, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Na carta aos Efésios mesmo, Paulo ele fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, que é o capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito, foi o que nós lemos lá na carta aos Gálatas, ele diz aqui: o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, quando eu ajo com bondade, quando eu ajo de forma justa e com verdade, eu estou agindo segundo a vontade de Deus. Então, logo, não tem como cometer coisas que dê lugar ao diabo.
Mas se eu dou lugar ao diabo, é porque estas ações, né, que eu acabei de ler na carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 em diante, e Efésios 5 e 9, que nos mostra que o fruto do Espírito é toda ação, né, toda bondade, justiça e verdade, logo eu estou dando lugar ao diabo. E quando eu dou lugar ao diabo, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele fala algo interessante. Veja só, que Jesus ele disse assim, ele disse, olha, quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele anda vagueando, procurando repouso. Não a encontrando, ele volta para a casa de onde morava e diz, né? Volta para a casa de onde morava e não só vem ele, mas vem 7 junto com ele, piores do que ele. Por que foi que ele saiu da vida do homem? Porque Jesus entrou na vida do ser humano. Por que foi que ele disse que ia voltar? Porque ele não fica satisfeito em ter perdido uma alma para Cristo. Por que foi que ele entrou? Porque o texto é claro em dizer que a casa estava vazia. Por que foi que ficou vazia? Porque quem estava dentro saiu. Então, logo, quando eu ajo de forma que contraria a vontade de Deus, eu termino entristecendo ele. E ele termina saindo. Então, logo vem aquele que antes habitava dentro de nós, e não só vem ele, vem 7 pior do que ele. Então, por isso que Paulo ele diz, não entristeça o Espírito Santo, não deis lugar ao diabo, porque ele anda, aí Pedro fala, porque ele anda em nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então, se ele vê uma brecha, ele termina tragando, né, aquele que esteja dando lugar para ele. Um outro ponto também que fala sobre não entristecer o Espírito Santo está no versículo de número 29. Olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se não me foge a memória, parece que o termo torpe é uma palavra grega, que sapros. Se não me foge a memória, é isso? Sapros, que quer dizer palavras podres, palavras de baixo calão, palavrões, né? Xingamentos depreciativos. Olha o que diz o termo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que tem de crente falando palavrão não é brincadeira. E estes que infelizmente estão agindo dessa forma, estão entristecendo o Espírito Santo. Lembra que eu li que o Espírito Santo é o selo, a garantia e certeza da salvação. Mas quando eu entristeço ele, eu termino perdendo. E eu vou tratar sobre este assunto no próximo vídeo, né, que é as consequências de entristecer o Espírito. Então nós já vimos o quê? Que andando igual ao incrédulo, nós estamos entristecendo o Espírito. Quando a gente não abandona as atitudes passadas, né, o comportamento do passado, nós estamos entristecendo o Espírito. Quando não agimos, né, com sinceridade com as pessoas, né, prometendo, cumprindo o que promete, se compra fiado, paga, se pede emprestado, devolve, enfim. Quando a gente não age dessa forma, nós estamos entristecendo o Espírito. Quando não abandonamos a ira, que preferimos ficar irado, guardando mágoa, ressentimento, a gente entristece o Espírito Santo. E quando damos lugar ao diabo, não perdoando o irmão, enfim, usando linguagens torpes, falando palavrões, linguagens que a Bíblia chama de linguagens podres, né? E é muito comum a gente ouvir isso na boca de pessoas que não são crentes. Mas, de vez em quando, tem um ali
agindo igual. Então logo Paulo diz, não entristeça o espírito. Por isso ele diz, tire de sobre você essas atitudes. Paulo estava ali doutrinando a igreja, mostrando que se agora estavam convertidos em Cristo, deveriam andar como Cristo andou, né? Em toda a ação de bondade, justiça e verdade. Em capítulo 5 de Efésios, no versículo 3 ao 5, olha o que diz. Capítulo 5, versículo 3 ao 5. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, nem que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idolatria ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está deixando claro também que quando cometemos imoralidade sexual, nós também entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ver vídeos pornográficos, ficar falando sobre sexualidade, né, com outras pessoas, enfim, tudo que se refere à sexualidade de forma imoral. Né? Observe que ele está falando aqui mas a prostituição e toda a impureza não se nomeie, não seja motivo de assunto entre cristãos. É um assunto sobre moralidade sexual, um assunto muito extenso e não dá para tratar aqui, né, sobre a questão de vários assuntos dentro da imoralidade sexual. Mas dá para fazer um resumo, né, de forma rápida, porque quando Paulo diz aqui, mas a prostituição e toda impureza não seja motivo, né, de conversa entre vocês. Prostituição é todo ato sexual ilícito. O que é um ato sexual ilícito? É um ato sexual que é fora do casamento. O único padrão, né, aprovado por Deus é o ato sexual de um homem, né, com uma mulher, que a ordem foi dada ao casal, lá em Gênesis, né? Deixará o homem, o pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então a ordem foi dada ao casal. É tanto que ele diz, enchei e multiplicai-vos, né? Enchei e multiplicai-vos, e abençoa o Senhor dizendo, enchei e multiplicai-vos. Então, quando é fora do casamento, né? Relação sexual entre pessoas solteiras, né? A Bíblia chama de fornicação, a relação sexual extraconjugal, que no caso adultério, a pessoa já é casada, mas tem relação extraconjugal, adultério, também faz parte da expressão prostituição, e tantas outras que nós poderíamos citar aqui. Mas o que eu quero mostrar é que atitudes, né, como esta, que é justamente a imoralidade sexual, são atitudes que entristecem o Espírito Santo. E a outra e última, né, dessa parte, não quero dizer que com isso eu estou terminando o assunto, não, mas para não ficar muito extenso, né, dentro apenas do texto que nós estamos lendo aqui, nós podemos observar também que quando a gente resiste à voz do Espírito, o Espírito Santo manda a gente fazer algo e a gente se nega a fazer. E nessa resistência, quando ele avisa, quando ele alerta, né, e a gente insiste em fazer, a gente termina resistindo à voz dele e a gente termina entristecendo. Veja Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, e o versículo de número 30. Olha o que diz. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos.
pelo que os entregastes nas mãos dos povos da terra. Observe que Neemias está dizendo que Deus, de várias formas, de várias maneiras, e por muito tempo, né, repreendia o povo, alertava o povo, né, dizia que o povo estava num caminho errado, agindo de forma errada. Porém, o texto diz, porém eles não deram ouvidos às advertências de Deus. E por conta disso, entristeceram o espírito dele. Se você ler no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão, no seu sermão, ele fala a respeito disso. Atos 7:51. Estevão disse o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como vós sois como vossos pais. Então, Estevão aqui está justamente dizendo, vocês resistem à voz do Espírito, não querem dar ouvido aos alertas de Deus, né? Então, quando não se dá ouvido ao que Deus está falando, alertando, né, do erro, a gente resiste à voz dele e termina entristecendo o Espírito Santo. Amados, eu espero que com um pouco que eu passei aqui, né, seja motivo de nós olharmos para nós mesmos, fazer um autoexame, como Paulo diz, né, que a gente deve lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, né, versículo 32, parece que Paulo diz assim, não me foge a memória, que Paulo ele fala, né, que nós devemos julgar a nós mesmos, analisar a nós mesmos, né? Então que cada um de nós façamos isso, né? Procuremos observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, se estão de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, automaticamente nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E isso é muito perigoso. No próximo vídeo, né, espero, se assim o Senhor nos conceder este momento, esta oportunidade, e a você também que está nos ouvindo, vamos dar continuidade a esse estudo e vamos falar, né, as consequências de entristecer o Espírito Santo. E isso é muito sério. Amém? Que Deus te abençoe, te ajude. Espero que o pouco que eu passei dê para que você tenha uma noção, né, de quais são as atitudes que entristecem o Espírito, né? Andar como os incrédulos, não abandonar as atitudes do passado, né? Não ser sincero com as pessoas, né? Guardar mágoa, ira, enfim, né? Não dar lugar ao diabo, enfim, cometer impureza, né? Na imoralidade sexual, não dar ouvido, né, à voz do Espírito, usarmos de linguagens torpes, né, palavrões, enfim. Então são comportamentos de pessoas que não servem ao Senhor, de que não estão fazendo a vontade de Deus. Antes de se converter, nós agimos assim. Por isso que Paulo ele fala para a gente tirar de sobre nós essas atitudes e ter uma vida que condiga, né, com a verdade, que de fato seja uma atitude de uma pessoa realmente convertida ao Evangelho, convertida a Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Espero que, com minha pouca sabedoria, eu possa ter ajudado, quem sabe a você, a identificar muitas vezes o porquê que às vezes tem aquele momento que você se sente vazio, né? Quem sabe você pode ter entristecido o Espírito Santo, né? E por isso você está sentindo esse vazio na alma, né? E é um alerta de Deus, não entristeça. Se você cometeu alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo, né? E com certeza aquele que confessa e deixa, abandona, né, essas atitudes, alcança a misericórdia de Deus. É diferente
de blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui ao Espírito Santo ações que é o diabo que está fazendo. Quando Jesus está operando ali milagres, maravilhas ali, os judeus estavam vendo tudo aquilo ali. No entanto, eles disseram, ele está fazendo isso aí por Beelzebu. Então, estava atribuindo, né, ações divinas ao diabo. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E o próprio Jesus ele fala, né, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida nem na vindoura. Mas as atitudes que eu falei aqui, agora há pouco, né, pela Bíblia, são atitudes que entristecem o Espírito. Blasfêmia é outra coisa. Então, deixando claro, né, que blasfêmia é quando você atribui ao Espírito Santo, né, atitudes que é do diabo. Ok? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com entristecer o Espírito, porque as consequências são graves e nós vamos ver, né, no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém?